Pessoal, beleza? Eu vou te ensinar nessa aula aqui a como executar uma macro automaticamente sempre que o valor de uma célula for alterada dentro de uma planilha. Para exemplificar, apenas para contextualizar, eu vou abrir aqui uma planilha do campeonato. Essa planilha aqui, na verdade, esse projeto aqui, é um projeto que a gente aprende a construir lá no nosso curso de VBA, lá na nossa plataforma. Eu tenho aqui uma tabela do campeonato, tá? Repare que eu tenho aqui a tabela de classificação e aqui as rodadas. Inclusive eu posso avançar aqui, ó, as rodadas que ele vai atualizando tudo aqui para mim. Eu quero que você perceba o seguinte: nessa tabela de classificação aqui, todo mundo está com 0 pontos, tá? Tá tudo zerado. Perceba também que o Flamengo ele aparece na 7ª colocação e o Cruzeiro aparece aqui em 12º. Se eu vier aqui no jogo entre Flamengo e Cruzeiro, e se eu colocar 1 para o Flamengo, por exemplo, e 0 para o Cruzeiro, o Flamengo vai aparecer em primeiro, já com os pontos que ele ganhou, e o Cruzeiro vai aparecer em último aqui, já com os jogos que ele disputou e o saldo dele, enfim. Quando eu altero o valor da célula na planilha, automaticamente o VBA executa uma macro que classifica a tabela para mim, tá? Então sempre que eu alterar aqui, eu sempre vou ter a tabela classificada, porque o Excel faz isso sozinho. É isso que eu quero ensinar você a fazer nessa aula aqui, é isso que faz o evento Change do Excel. Claro, eu não vou ensinar você a mexer com essa planilha, com essa tabela que eu te mostrei, porque levaria muito tempo, não é o foco. Eu vou ensinar você a trabalhar com o evento Change. Bom, deixa eu só exibir aqui a barra de fórmulas e eu vou acessar então aqui o VBA e aqui eu tenho a janela de projeto, tá? Janela de projeto, e aqui ó, repare que eu tenho um objeto chamado planilha 1. Esse objeto planilha 1 se refere justamente a essa planilha que eu tenho aqui no documento. Se eu inserir outras planilhas aqui, essas outras planilhas também vão aparecer aqui, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu vou dar um duplo clique aqui em planilha 1. Vai aparecer para mim aqui a janela de onde eu escrevo as macros. Eu vou só aumentar um pouco o tamanho dessa fonte para que você consiga enxergar melhor. Vou botar aqui tamanho 16. Bom, aqui em cima, depois que eu dou um duplo clique em planilha 1, aqui ó, em cima, eu vou escolher para mim aqui qual que é o objeto que eu quero trabalhar. Repare que aparece apenas Worksheet, tá? Worksheet. Por que aparece Worksheet? Worksheet é a planilha, é a própria planilha. Mas poderiam aparecer outras opções aqui, por exemplo, digamos que eu venha aqui ó, insiro uma test box. Deixa eu pegar aqui uma test box e vou colocar bem aqui, ó. Tá, eu inseri aqui um test box. Quando eu voltar para o VBA, aqui dentro ainda da planilha 1, agora vai aparecer, além da worksheet, o test box. Tá? Então todos os objetos que eu tiver dentro da planilha vão aparecer aqui. Eu quero me preocupar nesse momento apenas com worksheet, que diz respeito ao próprio objeto worksheet. Por padrão, o Excel vai trazer para mim aqui o evento Selection Change. Não é esse evento que eu quero. O evento que eu quero é o evento Change. Então aqui nessa outra caixa chamada de procedimento é onde eu vou procurar o evento que eu quero trabalhar. Repare que tem diversos eventos. O evento que eu quero é esse aqui, ó, Change. Tá? Vai aparecer aqui o evento Change. Então esse aqui eu posso já deletar. O que significa esse evento Change? Isso aqui é uma macro, tá? É um procedimento sub. E tudo que eu executar, tudo que eu escrever aqui, ó, nessa macro, vai ser executado automaticamente sempre que eu alterar o valor de qualquer célula, tá? Por isso que é o evento Change, de alterar. Aqui dentro eu tenho um parâmetro chamado Target, do tipo Range, que eu vou explicar para você mais para frente o que ele significa. Bom, apenas a título de exemplo, eu vou pedir para pro Excel executar aqui uma macro qualquer, exibir uma mensagem: olá, você alterou uma
célula. Ok. Então, se eu voltar para cá e alterar o valor de uma célula, ele vai executar a macro aqui, ó. Olá, você alterou uma célula. Ok? Então eu volto para cá, aqui está a macro. O problema é o seguinte, qualquer célula que eu alterar, qualquer uma das células que eu alterar, o VBA vai executar para mim essa macro aqui, tá? Porque essa macro, ela se refere a toda a minha planilha. Bom, agora digamos que eu quero, repare que eu selecionei todo mundo e deletei e ele executou também. Digamos que eu quero executar a macro sempre que eu alterar uma célula específica. Eu não quero que ele execute a macro para toda e qualquer célula da planilha. Então, nesse caso, a gente vai começar a fazer aqui dentro verificações, tá? Para saber se a célula alterada corresponde àquela que eu determinei que fosse alterada. Deixa eu deletar esse negócio aqui antes. Ok. Digamos que eu quero aqui, ó, em B3, onde já está selecionado, eu vou até pintar isso aqui com uma cor de fundo. Sempre que eu alterar o valor de B3, eu quero que o Excel execute para mim a mensagem. Então, eu venho para cá e vou fazer um if, apenas um if. If C. Agora eu quero comparar o valor da célula que eu alterei com o valor de B3. O valor não, o endereço. Eu tenho aqui dentro, ó, uma variável chamada target, que é passada como parâmetro quando a macro é executada. O que é essa variável target? Essa variável target é justamente a célula que eu alterei lá na planilha, tá? Para dar um outro exemplo, eu vou escrever o seguinte, ó, target.address. Repare que os membros de target são os mesmos membros de um objeto range, tá? Porque ela é uma célula. Target.address. Quando eu altero o valor da célula, ele traz para mim o endereço da célula, ó, que eu alterei, ó. D4 foi aqui. Se eu alterar o E2, ele vai trazer o valor de E2, tá? Então, target é a célula que eu alterei. Bom, eu quero verificar se o valor, se o endereço dessa célula que eu alterei, target.address, é igual ao endereço de B3. Então, range B3.address também. Ou seja, se o endereço que eu alterei for igual ao endereço de B3, quer dizer que eu alterei o B3, tá? Isso é óbvio. Então, then, and if. Aqui dentro eu ponho and if. Aqui eu vou executar a mensagem. Message box, você alterou B3, tá? Eu vou fechar aqui, ó. Agora, se eu altero o valor de B3, ele vai dizer que eu alterei B3. Se eu alterar o valor de qualquer outra célula, ele não vai exibir a mensagem. Porém, ele vai continuar executando essa macro, tá? Isso é importante deixar bem claro. Alterei o valor aqui, executa a macro normal, porém, aqui dentro ele faz a verificação e não cai aqui, ele sai, tá? Bom, eu vou pegar essa macro que eu criei aqui, vou criar um módulo, inserir um módulo, e aqui dentro desse módulo eu vou criar uma macro chamada macro apenas exemplo. E aqui eu vou escrever message box você alterou. Por que eu faço isso? Porque aqui dentro da planilha 1 do evento change, eu posso também, ao invés de colocar macro aqui, chamar outra macro. Por exemplo, chamar a macro exemplo. Ok? Se eu tiver uma macro muito grande, ou se eu tiver que executar vários procedimentos, várias macros, eu posso colocar essas macros em lugares separados e depois eu venho aqui e apenas chamo elas, tá? Então, se eu alterar novamente aqui, ó, ele vai executar. Se eu alterar uma que está fora, ele não vai executar ali, ok? Bom, digamos agora que eu quero executar a macro sempre que eu alterar um intervalo específico de células. Vamos voltar aqui, vamos ir agora para a planilha 2, para exemplificar. Então, eu vou pintar aqui, ó, um intervalo qualquer. Deixa eu botar aqui uma cor de fundo e umas bordas
aqui nesse intervalo que eu quero analisar. Bom, aqui está. Digamos que aqui tem uma tabela que, de alguma forma, se eu alterar qualquer coisa dentro dessa tabela, eu quero que o VBA diga para mim, ou execute uma macro que eu determinar. Tá? Como é que eu faço agora para verificar se um valor foi alterado dentro de uma tabela? Dessa forma aqui, ó, consultando apenas o endereço, eu consigo sempre verificar endereço por endereço de células individuais. O primeiro ponto a deixar claro aqui é que isso aqui que eu pintei está na planilha 2, ok? Então essa macro aqui, ela tem que ser feita aqui, ó, na planilha 2. Então vou dar um duplo clique na planilha 2 e venho para a folha de código da planilha 2. Eu vou pegar novamente o worksheet aqui, e aqui eu vou pegar change, tá? Change. Ok. E aqui eu vou apagar. O evento selection change eu vou apagar. Agora aqui que eu vou colocar a macro para verificar se o valor que eu alterei está dentro do valor determinado. Mas para isso eu preciso explicar para você antes uma outra função do Excel que verifica se um valor, se uma célula está dentro de outra. Deixa eu ir para uma outra planilha e vou pegar aqui dois intervalos. Eu vou selecionar esse intervalo que vai de C3 aqui, ó, de E3 até E8. Eu vou pintar isso daqui com uma cor para destacar, por exemplo, pode ser esse verde aqui. E eu vou pegar aqui o outro intervalo que eu vou pintar com uma outra cor, por exemplo, esse azul aqui, ó, tá? Então repare que eu tenho dois intervalos de células que se sobrepõem, tá? Essa célula aqui, ó, é a célula que se sobrepõe, que é a intersecção entre eles. Dessa forma eu consigo verificar quando uma célula está dentro da outra. Eu vou acessar aqui o VBA para você entender melhor. E vou criar uma variável chamada intersecção as range. Essa variável, intersecção, é uma variável que pertence do tipo range, tá? Como é que eu atribuo a essa variável um valor de uma célula que está intersectada? Existe uma função aqui, ó, chamada o seguinte, ó, intersecção, que é a minha variável, vai ser igual a... Deixa eu aumentar aqui o tamanho da janela. Aqui tem que pôr set, porque é um objeto. Igual a uma fórmula. A fórmula chamada intersect. O que a fórmula intersect faz? Ela verifica se intervalos de células estão interceptados. Então, argumento 1 as range é o primeiro argumento que eu quero colocar aqui dentro. Isso é um intervalo. Então, eu vou pegar esse intervalo aqui, ó, E3, E8. Tá? Esse é o primeiro intervalo. Então, aqui eu escrevo range E3, dois pontos, E8. Ok. Fecho agora vírgula. Argumento 2 as range. Esse é o segundo argumento que eu quero analisar, que no caso seria esse outro intervalo aqui, ó, que vai de C5 até G5, tá? Então aqui eu escrevo range C5, dois pontos, G5. Ok, e fecho aqui. Então essa função aqui, ela vai pegar essa célula e esse intervalo e esse outro intervalo e vai verificar se eles estão interceptados em algum ponto. Esse ponto ele vai atribuir a variável intersecção, tá? Só para a título de exemplo, eu quero que ele exiba MSG box. Eu quero que ele exiba o endereço de intersecção, intersecção.address. Vamos executar essa macro aqui. Ok. O endereço é E5, tá? Porque a minha função pegou esse intervalo e esse intervalo e viu que o ponto de intersecção está bem aqui, tá? Então essa é a função que verifica se o intervalo se existe uma intersecção. Eu posso até, inclusive, se eu quiser escrever alguma coisa lá, por exemplo, intersecção.clear. Não é interaction, é intersecção.clear
clear, para limpar todo mundo. Então ele vai pegar a intersecção e vai tirar a formatação, ok? Esse foi apenas um exemplo. Agora, o que acontece, por exemplo, se não existir uma intersecção? Digamos que eu quero, ao invés de consultar esses dois intervalos aqui, eu quero consultar o intervalo que vai de E3 e E8 junto com o intervalo C3, C8. Eu quero exatamente esses dois intervalos. Vou até pintar aqui, inclusive, apagar esses negócios que eu fiz aqui, limpar tudo, aqui também limpar tudo. Deixa eu copiar aqui essas formatações para cá e para cá. Eu quero verificar esses dois intervalos aqui, ó. E3, E7 e C3, C7. C8, aliás. Então aqui eu só altero. Estou verificando o E, a coluna E, e aqui a coluna C3 e C8. Tá? Quando eu executar essa macro, executei, repare que a variável intersecção, o valor dela é nothing, ou seja, não existe uma intersecção entre esses dois intervalos. Por isso, a variável intersecção ela fica com o valor nothing, tá? Como é que eu faço, então, para saber se uma variável está com o valor nothing ou não? Basta que eu escreva aqui se. Vou pedir para exibir uma mensagem em message box. Se. Aqui eu coloco. Aqui eu escrevo o seguinte: intersecção, que é o nome da minha variável, is nothing. Assim, dessa forma. Isso aqui é uma verificação para saber se essa variável é ou não uma variável que não está inicializada. Se eu executar isso aqui, ó, ele vai dizer para mim verdadeiro, tá? Por quê? Porque essa variável ela é realmente vazia, tá? Se eu alterar aqui agora para o valor que estava antes, que era E3, E8, deixa eu pegar aqui, ó, C7, G7. Eu quero pegar esse valor, esse aqui agora, C7, E7. Então aqui C7, E7. Se eu executar, agora E3, E8, não é C7, E7. É C7, G7. E só arrumar aqui, ó, C7, G7. Se eu executar isso aqui mais uma vez, agora a variável intersecção, ela existe, tá? Existe uma intersecção. Portanto, essa afirmação aqui, ó, ela é falsa, tá? Porque essa variável não é mais vazia. Ela existe uma célula atribuída a ela. Então isso aqui essa afirmação torna-se falsa, ok? Então essa é a função que a gente utiliza para fazer a verificação. Voltando para a planilha 2 agora, que é essa aqui. Voltando aqui também, agora que entendemos a função de intersecção, eu vou criar uma variável chamada intersecção, ok? As range. E vou atribuir a variável intersecção a intersecção entre dois objetos. Então, eu vou utilizar a função inter. Aqui, primeiro, a variável intersecção vai ser igual à função intersect. Qual que é o primeiro argumento que eu quero verificar? É o target. Tá? O target é o valor que eu estou alterando. Então aqui eu ponho apenas target, tá? Que ele já é uma variável do tipo range, ele já é as range. O argumento 2 é qual que é o intervalo que eu estou determinando que seja o campo ali onde eu posso alterar. Nesse caso aqui, ó, C3, D9. Então range C3, dois pontos, D9. Então, se essa célula estiver dentro desse intervalo, a variável intersecção vai capturar qual é esse ponto de intersecção e vai atribuir a variável intersecção. Se essa célula estiver fora desse intervalo, então ele não vai atribuir nada à variável intersecção.
Eu quero que o VBA execute alguma coisa caso exista uma intersecção. E se existir uma intersecção, eu preciso que essa instrução aqui seja falsa, tá? Porque não é nothing, existe uma intersecção. Então como é que eu faço para verificar se essa instrução é falsa? É simples, voltando aqui eu coloco se intersecção, que é o valor da variável, is, se isso for is nothing, ou seja, se isso aqui for falso, ou seja, se isso aqui for falso, é porque existe uma intersecção. Então, aí aqui dentro eu coloco a macro que eu quero que seja executada, que era aquela macro de exemplo. Então, call exemplo. Ok? Vamos botar aqui um teste e eu vou executar primeiramente aqui fora alguma coisa. Ok. Eu executei aqui, ó, eu alterei F3. Target igual a 5, por quê? Porque o valor que tem em F3 é 5. Ele vai verificar agora se target, que no caso é F3, está dentro desse intervalo. Como não está dentro do intervalo, a intersecção é nothing. Ele vai verificar se a intersecção é nothing. Ela é nothing, ou seja, não é essa instrução aqui, ó, inteira, não é igual a verdadeiro, tá? Essa instrução is nothing, ela é verdadeira, tá? Então ele pula, ok? Como isso aqui é nothing, então essa instrução ela é verdadeira, ou seja, ela não é falsa. Então ele não entra aqui dentro, ok? Fazendo um outro exemplo, se eu executar agora aqui dentro do intervalo, por exemplo, colocar o valor ali, target está dentro desse intervalo, então ele já criou um ponto de intercepção, que é isso aqui, ó, C4. Essa instrução aqui, ó, intersecção is nothing, ela é falsa agora. Por quê? Porque não é vazio, existe um valor. Se isso aqui é falso, estou perguntando se é falso, aqui no if, tá? Como isso aqui realmente é falso, ele cai dentro do if e executa lá a macro que eu tinha criado, que era essa aqui. Essa macro exemplo, inclusive, a gente tem que alterar o que ela faz. Message box, você alterou. Ok. Então, alterando aqui qualquer valor, ali dentro eu altero. Se eu alterar qualquer valor aqui fora, nada acontece. Tá? Então, defini um intervalo agora. Repare que essa instrução aqui, estou verificando se isso aqui se ela é vazia, comparando se ela perguntando se ela, afirmando que ela é vazia, e aí eu verifico se essa minha afirmação é falsa ou é verdadeira. Outra forma de fazer isso é simplesmente colocando um not aqui na frente. Quando eu coloco um not, eu estou negando essa afirmação, tá? Então aqui eu simplesmente coloco um true, tenho que inverter, né? Se eu estou negando essa afirmação, eu coloco um true. Ficou um pouco mais complicado de entender agora e de explicar, ok? Mas quando eu faço isso daqui, quando dentro de um if eu estou comparando alguma coisa com true, eu posso simplesmente omitir essa parte do código, porque o VBA já entende que se for true a minha condição, ele vai entrar dentro do for. Então você pode ver por aí, pode ser que você encontre outros exemplos onde apareça exatamente dessa forma aqui a verificação. Tá? Então executando aqui, ó, vou executar agora o C5, ó, ele alterou a macro, deixa eu botar um ponto aqui, vou executar aqui dentro, ó, 5. Repare que intersecção é uma célula que ela existe, tá? Existe um ponto. Então essa função aqui, ó, onde eu afirmo que ela é vazia, essa função é falsa, ok? Ela é falsa. Por quê? Porque existe um ponto de interrupção. Porém, quando eu coloco um not na frente, esse falso torna-se verdadeiro. Olha lá o que acontece. Not intersecção is nothing é verdadeiro. Como é tudo verdadeiro, ele entra aqui dentro e executa a macro, tá? Se eu voltar para cá agora e executar aqui fora, ó,
intersecção é nothing. Então essa instrução aqui, ó, ela é uma instrução verdadeira, porque intersecção é verdadeira, é nothing, não existe nada. Porém, quando eu pego o not, isso torna-se falso, tá? Porque eu estou negando algo que é verdadeiro, ou seja, eu inverto, ele fica falso. Então, como isso aqui é falso, ele não entra dentro do for, tá? Do for não, do if. Bom, então essa aqui é uma forma de a gente executar macro automaticamente, tá? Pelo VBA. Eu mostrei aqui duas formas diferentes. Uma forma quando você tem uma célula única. Outra forma quando você tem um intervalo. É claro que dependendo do teu caso, podem existir outras variações. Digamos que você tem esse intervalo aqui e um outro intervalo aqui. E aí qualquer um dos dois que você for executar, que você alterar, você quer executar macro. Você vem aqui e adapta o teu código, mas o princípio sempre vai ser esses dois aqui, ok? Então por hoje era isso que eu tinha para passar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no like, comentar, isso ajuda bastante aqui o nosso canal, e compartilhar. Beleza, pessoal? Então até a próxima.